Garcia, bom dia a todos que aqui trabalham na Rádio Povo. É um imenso prazer para a gente estar aqui hoje, vindo com uma boa notícia, né, para a população. E agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, passando essa informação para toda a população batense. Bom, o prazer é todo nosso. Delegado, inclusive, da subseção de Piauí aqui em Ubatã, Dr. Wagner. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Garcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Povo. Bom dia a toda a equipe da Povo. Sempre um prazer enorme estar aqui, ainda mais para trazer boas notícias, né? Isso é maravilhoso. Nós noticiamos na semana passada a nomeação do juiz titular na comarca de Ubatã sobre a questão. O Tribunal de Justiça, no Diário Oficial, inclusive publicou essa nomeação. Como é que estava a situação aqui no município de Ubatã em relação a processos, a juiz, para que a população possa estar ciente dessa conquista, desse feito? Doutor Paulinho. Ubatã estava sem juiz titular desde 2015. Então, lá se vão 8 anos sem juiz titular na cidade. E isso cria uma dificuldade muito grande para os advogados e para a população, porque fica a cidade desamparada, né? Da autoridade do Poder Judiciário, né? Que é exatamente de um dos 3 poderes que comanda aqui a cidade. A OAB vinha se incomodando há muito tempo, mas sem êxito. E após o nosso presidente Duda Pires assumir e nos convidar, né, doutor Wagner, a fazer parte deste trabalho com ele, que me foi convidado para ser secretário adjunto, foi convidado o doutor Wagner para ser secretário, para ser o delegado do município, representante da OAB. Nós deixamos como pauta principal a luta por tentar melhorar a prestação jurisdicional aqui da cidade de Ubatã. Tanto é que nós começamos essa luta e conquistamos logo uma vaga logo para juiz leigo, para conciliador. O Ubatã hoje tem juiz leigo e tem conciliador. E agora fomos agraciados com o juiz titular, né? Que vinha por 8 anos sendo só vindo para aqui juiz substituto. Vinha juiz de Valença, passava aqui 1 dia, 2 dias, depois ia embora. Juízes de Piauí, de Ibirataia, que colaboraram com a cidade, né? Nós estamos agradecidos por isso, mas que humanamente era impossível de dar, né, um suporte para que todos os processos andassem. Eles vinham aqui basicamente para pegar os processos mais urgentes e os outros processos ficando mais parados. Hoje, com o conciliador, com o juiz leigo e com o juiz titular, os processos vão ter um andamento muito mais rápido do que quando só tinha substituto aqui em Ubatã. Agora, eu vou aqui conversar com o delegado, o doutor Wagner, porque assim, o doutor Paulo César, ele traz uma explanação importante, mas eu gostaria que a dona Ana, a dona Maria, seu José, o João, possa ter uma noção nítida, doutor. Como é que a falta de magistrado afetou o trabalho, por exemplo, dos advogados na região? Porque para um leigo, quem está de fora, fala, o doutor não está com vontade de trabalhar. A culpa sempre cai em cima do advogado. Imagino que vocês devem ter, inclusive, os seus pares reclamado sobre essas condições. Então, para que a dona Ana, que está em casa agora nesse momento, possa ter uma situação nítida, como é que a falta de magistrado prejudica na vida da dona Ana e do seu João, que está acompanhando agora? Garcia, mais uma vez, bom dia. Parabenizar, primeiramente, a gestão de Duda Pires. Excelente, desde o primeiro dia que assumiu, vestiu a camisa da OAB, foi para cima da demanda do juiz titular, não só da comarca de Ubatã, mas de outras cidades circunvizinhas. Graças a Deus, a subseção de Piauí hoje conta com todas as comarcas assistidas com o juiz titular, uma luta garantida aí pela própria OAB, porque na ponta está o advogado. Eu sempre brinco, né? Como você colocou, o doutor não está com vontade de trabalhar, mas o advogado só ganha o dinheiro dele quando o processo finaliza, muitas vezes. Então, para ele é importante que o processo caminhe, é importante que tenha audiência, é importante que o processo finalize, né? Para que consiga ganhar. Então, o ouvinte tem em mente que se tem alguém que quer que o processo ande, é o seu advogado, certo? Só que no que isso impacta? Veja, Garcia, o Ubatã chegou a nesses 8 anos
Eu acho que muitos dos jurisdicionados aqui conheceram o seu Antônio Carlos, correto? Maldonado, um excelente juiz, um juiz humano, muito prestativo, tinha uma paciência de Jó para sentar ali, conversar com a parte, certo? E quando ele saiu, meio que cria-se um limbo. Como o Paulinho bem ressaltou, o magistrado designado para Ubatã, a título de substituição, ele passava 1, 2 dias aqui, alguns até mais, outros menos, mas para que você possa entender, Vite, o magistrado substituto, fora da comarca dele, ele só pode se ausentar da comarca titular por 4 dias. Então veja, nós estávamos aqui com a doutora Leandra, certo, que é de Piauí. Ah, mas é muito próximo, mas o TJ não nomeia ela só para Ubatã. Ela nomeia ela também substituta de outras comarcas. E dentro dessa bola de elástico que o TJ fazia, ela só poderia se ausentar da comarca titular dela por 4 dias, independente da quantidade de comarcas que ela era designada. E só para lembrar, Ubatã não é só Ubatã, é Ubatã e Ibirapitanga. Então, para ela, em 4 dias, dar conta de um volume de processos que, segundo o CNJ, chegou a um congestionamento de 96%, era humanamente impossível. Então, um juiz titular traz aí a possibilidade de andamento, né? Isso para a população, humanamente falando, é quase que impossível, como foi diagnosticado e apontado para o senhor. Agora, doutor Paulo César, eu falei agora o prejuízo para a população. Agora, eu queria entender de outro lado, para quem é advogado, para quem cursou direito, prestou lá, inclusive na prova da OAB, passou e tem ali o seu registro para que possa ter ali a aptidão e estar habilitado para exercer uma função tão espetacular. E quais são as dificuldades enfrentada pelos advogados devido à ausência de um juiz titular? E eu vou usar como exemplo a comarca de Ubatã. O que os advogados mais reclamavam sobre a dificuldade? Os advogados sofriam bastante, né? Vem sofrendo bastante com a falta de resposta nos processos, né? Vou assim dizer de uma forma popular, né? De falta de resposta. O cliente deposita no advogado a confiança de resolver aquele problema dele ali, que às vezes está angustiando, né? Que está lhe trazendo um transtorno muito grande, né? Tanto financeiro quanto psicológico, né? O advogado assume esses problemas na tentativa de resolvê-los da forma mais rápida possível. E aí esbarra num poder judiciário lento, né? Quando não se tem um juiz na cidade. Entendeu? Então, assim, isso cria um desânimo no advogado. Isso cria... Tem muitos advogados que estavam começando a advogar aqui na cidade, desistiram. Entendeu? Muitos vieram conversar comigo, rapaz, não tá dando, porque não tô conseguindo ganhar nada. Entendeu? Então, fica difícil, o que é que eu posso fazer? Aí, a gente que já tem uma experiência, a gente sempre fala, tem que ter paciência, né? Geralmente advogado começa a ganhar um pouco mais após o 5º ano de advocacia, mas a situação aqui realmente estava, a paciência tinha que ser muito maior do que aquela normal, entendeu, Garcia? Porque a comarca está superlotada de processos, tem poucos servidores públicos, inclusive existe aí uma possibilidade do prefeito Tinho colaborar com isso, né, de modo a enviar servidores do município de Ubatã, né, de forma legal para trabalhar no fórum, ajudando ali os servidores. Isso é uma demanda também que a gente está buscando com o prefeito, o doutor Wagner, né, já falamos com o Dura também sobre isso. E então, assim, os advogados ficam angustiados, porque, como o doutor Wagner falou, não é culpa do advogado. O camarada faz o processo, dá entrada logo, prepara todo bem feito, com documentos, com provas, só que não tem uma resposta jurisdicional, não tem uma audiência marcada. Às vezes marca a audiência, a empresa não vai, entendeu? Como não tem juiz na cidade, a empresa não se importa em resolver logo, em fazer uma proposta de acordo, porque ele sabe que a demora do processo com a demora do processo ele não vai precisar gastar agora a empresa. Para ele é muito mais viável. Então não cria receio nas empresas em cometer irregularidades com os consumidores aqui de Ubatã, entendeu? Então tudo isso impacta muito na cidade. Doutores, do juiz titular e o juiz... Leigo. Que não é leigo, viu, gente? Qual a diferença para a população, o que a população espera
de um juiz leigo e também de um juiz titular? Essa é uma dúvida sempre pertinente, né? Eu acredito que muita gente embola um pouco a cabeça. Como é que eu vou falar com o doutor? Não tem juiz aqui, mas tem um juiz leigo aqui. E esse camarada, porque ele é leigo, ele não entende nada não, né? Então deve dar uma complicada. Mas na prática, o que a gente tem é que o juiz leigo, ele é um advogado, tá? Ou um bacharel em direito, que é aprovado em um REDA, um regime especial de direito administrativo pelo TJBA, onde ele vai ter durante 4 anos um trabalho sob demanda. Ele ganha pela demanda produzida. E após os 4 anos, encerra-se o contrato dele, ele só ingressa novamente a partir de um novo contrato. Ele tem que fazer um novo REDA, ser aprovado para estar podendo assumir novamente. Um detalhe, o juiz leigo, ele fica restrito às questões de direito do consumidor. Ele não faz sentença, ele minuta a sentença, o juiz titular tem que revisar e assinar junto com ele, certo? Então o trabalho dele é condicionado ao juiz. Se não tem um juiz para revisar a minuta e assinar junto com ele, não anda. Ele pode fazer ali no mês 100 sentenças, que as 100 sentenças não vão ser publicadas, e o cliente, o advogado, fica lá aguardando, cobrando o andamento, mas vai acabar não saindo. Enquanto o juiz titular é um juiz de direito aprovado em um concurso de provas de títulos, certo? Que vai ganhar ali a vitaliciedade, onde ninguém tira mais ele. A grande diferença do juiz titular para o juiz substituto, que a gente fala, é que o titular agora, abre aspas, né? É um juiz para chamar de meu. A comarca tem um juiz para estar lá, e você ouvinte pode ir até o fórum e vai ter um juiz lá, marcando audiências, que era o nosso principal gargalo. A gente falou da questão do entrave, da questão da prestação jurisdicional rápido. Tem ações possessórias, o colega Paulinho aqui atua mais nisso do que eu. A pessoa está sofrendo esbulho, tem ação que tem mais 5 anos aí, só para saber o que é esbulho. Tem alguém invadindo sua terra e tem mais de 5 anos uma ação dessa rolando na justiça. Qual a efetividade de uma medida jurisdicional dessa? Então, o juiz titular, claro que o doutor vai chegar agora, existe um congestionamento de 93%, ele vai ter que fazer um trabalho. De imediato, talvez a gente não sinta o reflexo de ter um juiz aqui, mas na medida que ele vai conseguindo realizar o trabalho, fazer as audiências que estava fazendo, a gente começa a sentir de fato essa celeridade, ainda mais contando com a equipe, com o conciliador e com o juiz leigo, porque ele já não precisa se debruçar sobre os processos de consumidor, é um trabalho mais de revisão, então é muito mais rápido do que, por exemplo, para o ouvinte entender, uma audiência criminal, em média, a gente tem de 3 a 4 horas. Na hora de sentenciar, se ele não faz a sentença na hora, depois ele tem que ouvir novamente todo esse processo de instrução. Ou seja, são 4 horas que o juiz não vai fazer mais nada a não ser se debruçar sobre aquele processo. Então, tendo essa equipe completa de um conciliador, juiz leigo, né, abriu agora o concurso do TJBA para servidor, também com vagas para Ubatã. Então, tendo essa equipe completa, o trabalho do magistrado fica muito mais suave, ele ganha muito mais confiança para ir trabalhando, e ao longo do tempo a população sente diretamente o impacto de contar com o juiz titular na comarca. Bom, obrigado, doutor Wagner, por explanar de forma dinâmica aí essa questão da dinâmica, claro, do sistema judiciário. A gente falou agora há pouco sobre como que isso afeta a vida do consumidor, do contribuinte e também, claro, dos advogados, dos seus pares. Mas, Paulinho, você como secretário adjunto da OAB, subseção de Piauí, eu queria entender como é que vocês mobilizaram os seus membros aí, os seus pares e a comunidade local, claro, para apoiar nessa luta, porque eu queria entender o outro lado agora, de até conseguir uma nomeação, vocês se mobilizaram. Como é que foi essa luta, hein? Bom, Garcia, nós da OAB, nós temos assim a obrigação, né, de dar assistência a 11 municípios, né, OAB Piauí, daqui da nossa região. E essa assistência passa em resolver esses problemas, né, de falta de juiz, né, de má prestação do serviço jurisdicional que os advogados sofrem na comarca, né? E não fomos nós que
trouxemos o juiz para cá, mas nosso papel para que ele viesse foi muito importante, entendeu? O tribunal, ele pediu para vir para aqui o juiz, né? O tribunal fez uma análise do caso, do pedido dele e deferiu. Mas nós tivemos um papel importante nisso aí. Eu lembro de algumas reuniões nós também. Fizemos reuniões, eu e o doutor Wagner mesmo, nós chegamos, né, doutor? O doutor Wagner elaborou um documento com todos os números e dados, né, da comarca de Ubatã, com a quantidade de processos, quantos processos estão parados, o congestionamento, tudo isso a gente preparou, deixamos no fórum de Ubatã e acionamos todos os advogados da cidade. Os advogados foram lá ao fórum, né, assinaram esse documento, depois levamos esse documento para Ibirapitanga, conversamos com os advogados de Ibirapitanga, os advogados de Ibirapitanga também assinaram este documento e nós protocolamos com o presidente Duda. Duda imediatamente recebeu este documento e foi a Salvador e protocolou com o presidente do Tribunal de Justiça, salientando, né, a necessidade que o Ubatã tinha de ter juiz, a quantidade de processos, o fato de que Ibirapitanga fechou e agregou ao Ubatã, então a quantidade de números subiu bastante, o fato também de Ubatã ter a justiça eleitoral, que também precisa de ter uma atenção, entendeu? Então, assim, a Duda advogou sobre a necessidade de Ubatã ter esse juiz, então tudo isso colabora para que chegássemos hoje a ter a nomeação desse juiz que parece que toma posse hoje, né, doutor Wagner? Toma posse hoje. É um juiz que estava na cidade lá no oeste baiano, na cidade de Formosa do Rio Preto. É uma cidade que pelo que eu estou vendo aqui, tem mais ou menos 26 mil habitantes, então parece que está assim... A realidade é muito próxima. É muito próxima aqui de Ubatã, só que é a cidade que é mais distante da capital baiana, aqui. Ela fica a mais de 1.000 quilômetros da capital baiana e ele está vindo para cá agora, né? E eu acredito que, como o doutor Wagner falou, né, tendo um pouco de paciência, né? Porque ele vai chegar, vai ver um número de processos muito grande para analisar, vai ver uma realidade realmente um pouco difícil, mas que eu tenho certeza que sentando ali com os servidores ele vai conseguir organizar. O nome do juiz é doutor Carlos Eduardo da Silva Camilo. Ele está no Tribunal de Justiça, ele assumiu a comarca lá desde 2021, agosto de 2021. Antes de ser juiz, ele era advogado lá no estado do Rio de Janeiro. Já advogou na área do direito público, né? Trabalhou com licitações, né? com prestação de serviço a municípios. Então, assim, pode colaborar muito também com as demandas municipais relacionadas à licitação e tudo mais. Entendeu? Então, assim, é um juiz que vem pelo currículo dele, vem para trazer assim uma prosperidade para a prestação jurisdicional na nossa comarca. O doutor Wagner, é claro que o senhor é suspeito a falar, o senhor como delegado da OAB subseção de Ipiaú, mas eu noto, e aí o senhor me corrige se eu estiver errado, porque o senhor é autoridade nesse assunto ao lado do doutor Paulo César, mas eu noto a OAB subseção de Ipiaú não está centralizada, ela descentralizou e eu vejo muitos, Ubatã, outras cidades no entorno que não tinham devida visibilidade ou que a OAB não era protagonista em outros municípios, são 11 municípios, né, isso no entorno ali da sede, com a sede, então eu notava que a OAB estava muito centralizada, é uma leitura de quem está por fora. Talvez vocês tenham uma outra impressão, mas eu noto que a luta agora é regional, descentralizou a OAB. Esse é o caminho, esse era um dos desafios. O senhor, como delegado aqui em Ubatã, tem essa mesma visão ou não, Garcia? Eu acho que você está no sentido oposto da realidade. Ou doutor Paulo, fiquem à vontade. Garcia, de fato, há uma descentralização maior. Duda vem fazendo história dentro da OAB Ipiaú, não só por ser o primeiro presidente da OAB Ipiaú, que não é advogado de Ipiaú, ele é advogado de Ubaitaba. Então isso por si só já atrai um olhar maior
para as demandas do entorno. Claro, sem perder o foco também, sem desassistir a cidade de Piauí, que é a sede da comarca, né? Os advogados mesmo podem notar que chegam na sede da OAB e Piauí já conseguem ver nitidamente ali a mudança, o trabalho ali de formiguinha de Duda, esse trabalho de ir construindo, com diversos pedindo, indo a Salvador junto com a doutora Daniela, que é a presidente da OAB Bahia, né? Indo ao TJ, cobrar os magistrados da região que estavam desassistidos, porque como advogado ele sabe desse anseio não só dos advogados, mas também da população, porque assim, eu sempre gosto de dizer que o TJ ele tem ciência do que as coisas estão acontecendo, até porque tem um camarada lá que ele vai estar com o computador na frente, ele vê os números. Ele sabe que X comarca não está andando X processo, ele sabe que X comarca tem um gargalo disso, ele sabe da demanda de outras cidades, ele tem noção, né, no seu apoio técnico, tático, mas esse contato humano, esse contato com as pessoas, né, esse contato quem tem é o advogado. É o advogado que senta primeiro para escutar a lamentação do cliente. É o advogado ali que a gente brinca, é o primeiro psicólogo, é a pessoa que você senta ali, está lhe orientando da melhor forma para correr. E na medida que a gente, como até mesmo você já apontou, a gente tem uma demanda que precisa se resolver rápido para prestar ali até pro jurisdicionado se sentir abraçado pela justiça. Poxa, tinha essa demanda aqui, 2, 3 meses já estava resolvido. Muito obrigado não só ao advogado, mas também a todo o sistema judiciário, né? Então, como a gente está na ponta, a gente está vendo diretamente essas lamentações. É o advogado que vai em todos os bairros, do mais carente ao mais rico, então é quem conhece de fato os anseios da população. Então, nada mais justo do que a OAB fazer esse lobby para também estar trazendo magistrados, conciliadores. Então, graças a Deus, Duda tem dado um show nesse sentido, não só com a comarca de Ubatã. Por ser de Ubaitaba, ele vai puxar mais a sardinha para Ubaitaba. Não acontece isso. Ele é muito prestativo, muito solícito para todas as comarcas da região. E, graças a Deus, premiado aí durante sua gestão com mais essa vitória, não só para a advocacia, mas como também para toda a população regional.